Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Iniciamos este vídeo mais uma vez agradecendo a todos os nossos irmãos que no vídeo passado curtiram, compartilharam, deixaram seus comentários. Para nós é uma grande alegria aqui em busca disso, de colecionar likes ou comentários. Mas isso aí é uma porta aberta para que possa ser propagado o Evangelho Eterno. E aí o YouTube ele entende que é um conteúdo que está envolvendo pessoas e as pessoas se interessam. Então ele vai dar uma atenção especial para o conteúdo, para que essas contribuições possam ser mostradas para mais pessoas. Tivemos aí em torno de 130 likes, quase 600 visualizações. Para nós é uma grande vitória. São 600 pessoas assistindo e ouvindo aquilo que o Senhor está nos revelando nesses últimos dias. Nos revelando no plural, porque não é a mim somente que tem sido revelado. Porque o que a gente traz aqui é resultado de um trabalho da igreja, de oração, de dedicação, por todos aqueles que têm se preocupado e se envolvido com os ensinamentos da palavra. E nós iremos trabalhar essa semana a questão do joio e o trigo. O tema é a parábola do trigo e do joio. O assunto é o aspecto profético. O que nos interessa hoje é o profético. É o mais interessante para o momento que nós estamos vivendo agora, é o profético. Porque o histórico todo mundo tem. A história, a Bíblia em si, histórica, todo mundo tem. Então, a gente sabe que nela, na palavra, a gente tem que procurar ter nela a vida eterna. E a vida eterna não é para essa vida. A vida eterna está no profético, está no futuro. Então é exatamente por isso que o nosso objetivo enquanto estivermos aqui na Terra é entrar no Santo dos Santos e alcançar os mistérios da palavra. Amém? Nós vamos iniciar com um vídeo que rodou durante essa semana que eu achei muito interessante a respeito do trigo e do joio. Então fique agora com o vídeo e já já nós retornaremos fazendo um pequeno comentário, porque está bem clara a parábola do trigo e do joio. Então assim que finalizar o vídeo nós retornaremos para que possamos dar continuidade à nossa contribuição desta semana para o trabalho de Senhor. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é o... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz. Estamos de volta e o texto o qual nós iremos ler para estarmos trabalhando a dinâmica dessa semana está no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz assim: E propondo-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus ele está afirmando, é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
Então nós estamos, nesta semana, a gente pode observar a questão a forma como o Senhor Jesus, ele inicia as parábolas. Ele sempre diz que é semelhante. Ele está querendo falar sobre o reino. E a gente sabe que Jesus, quando ele veio e ele iniciou o seu ministério, é o momento em que ele está semeando sobre a terra a boa semente, extraída da palavra. Se os irmãos pegarem, vocês vão observar que nada que saiu da boca de Jesus foi contra o Velho Testamento, foi contra os profetas, contra as leis, nada. Tudo foi exatamente alinhado para que nós não tivéssemos, sofresse confusão nesse momento agora. Ah, mas Jesus aqui contradiz as leis. Não, em momento nenhum, pelo contrário. E aqui a gente pode fazer uma análise e uma aplicação profética que ali no momento que ele morre é o momento em que ele semeia sobre a terra, coração do homem, sobre o mundo, porque a mensagem de salvação ela é para todos sem exceção. Jesus quando pregava, ele pregava para todos, porém não era todos que alcançava ali o entendimento a respeito do que ele estava ensinando, que ele deixa bem claro. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino. É como se nós lançássemos pérolas aos porcos. Está na palavra também. Você pega aqui uma preciosidade e todo mundo entende daquela forma. Daqui a pouco banaliza as escrituras e também a revelação. Se o histórico já está banalizado, as pessoas não valorizam da mesma forma como valorizam um romance, como valorizam um livro de autoestima ou de conhecimento, isso e aquilo outro. Pode olhar para vocês verem. São poucos hoje que valorizam a Bíblia. Prefere comprar livros de pastores, de isso e daquilo outro e daquilo outro. Isso é muito bom, mas somente para enriquecimento intelectual. Então nós precisamos estar muito atento às escrituras sagradas e dar o devido valor que ela merece. O devido valor que ela merece. Então Jesus veio, a semente foi lançada na terra. Foi lançada ao mundo, nos 4 cantos da terra. A Bíblia diz que dormindo-se os homens. Aqui se a gente analisar com profundidade, com os olhos do Espírito, com a expiração do Espírito Santo, a gente pode fazer uma aplicação profética que esses homens aqui, qual as Escrituras está descrevendo, fala exatamente dos apóstolos, que foram homens que, depois da morte de Jesus, foram homens que deram continuidade ao evangelho genuíno. É tanto que esses homens morreram pela mensagem que Cristo deixou para eles. Se eles tivessem desvirtuado, se eles tivessem desviado do foco de Jesus, eles não teriam morrido, não teriam o tipo de morte que eles tiveram, né? Era simplesmente negar, era simplesmente falar, não, você pode pregar, mas você não fala que Jesus, esse que nós matamos, que nós crucificamos, é o Cristo, é aquele que está profetizado no Velho Testamento. Era só eles terem mudado, mas a Bíblia diz que não, eles morreram defendendo o mesmo evangelho que Jesus vos ensinou. Então aqui na questão de dormir, nós podemos fazer uma aplicação profética que é no momento em que os discípulos morrem, que se os irmãos pegarem para observar, ali já havia, depois que eles morrem, já havia algumas confusões já. Por quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Quando nós íamos observar, eram pessoas da mesma denominação, estava dentro do mesmo templo, dentro da mesma igreja e que tinha entendimentos diferentes. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Então assim, depois que esses homens dormem, o inimigo é o momento em que o inimigo entra para poder desvirtuar. É o momento em que o inimigo, ele poderia usar um exemplo aqui, o Senhor usou o trigo como a boa semente.
Por que que então ele não usa? Aí o inimigo veio e plantou uma oliveira no meio do trigo. Plantou uma figueira no meio do trigo. Ou plantou uma vinha no meio do trigo. Por que o joio? Porque o objetivo do inimigo é enganar o homem com a aparência, com aquilo que parece ser, mas não é. É tanto que ali na parábola, onde a figueira plantada no meio da vinha de forma inútil, o dono chega e fala assim, olha, essa já é a terceira vez que eu venho. É a terceira vez que eu venho. É muito fácil de distinguir a vinha da figueira. É muito fácil. Por quê? Porque aqui vai surgir no profético dois personagens, que é a igreja, né, gentílica, e Israel. Então, é muito fácil nas escrituras a gente conseguir separar uma coisa da outra. Agora, nessa questão do joio no meio do trigo, não temos a mesma facilidade. E também não cabe a nós, não compete a nós fazer esta separação. Então, no vídeo qual nós assistimos agora, a gente pode observar o plantio. E ali aquele rapaz ele comenta o seguinte, olha, a terra foi preparada de forma igual, toda a terra já ouviu falar do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus. A terra preparada. Aí toda a terra recebeu a mesma semente. A semente, qual é a semente? A semente da cruz do Calvário. Jesus é o nosso Salvador. Então, enquanto dormiu os apóstolos, o inimigo ele vem. Porque qual é o objetivo do inimigo? Ele é um opositor. Ele é contra o projeto. Ele é contra a eternidade. Então, com Deus, né? Aí o que acontece? Veio o inimigo e semeou no meio. Ele poderia muito bem tirar da terra a semente. Só que o Senhor não deu essa autoridade a ele. Tanto quando ele fala para Jó lá, olha, você pode ir lá, faz o que precisar fazer, tira o que ele tem nesta vida. Porém, não toque na vida dele. Aquilo que está no seu interior não se mexe. Tanto que hoje, assim, o inimigo ele não tem poder para saber o que passa na sua mente. Mas ele consegue transformar aquilo que sai da sua boca e chegar e distorcer e fazer as coisas parecer com aquilo que não é. Então, o que acontece? Então, ele pega uma semente, né? Pega uma semente e semeia uma má semente no meio. E ali naquele semear ali, quando ele só percebe depois que cresce. Então é tanto que aqui nas escrituras a gente vai ver Paulo, ele lutou muito contra isso. A preocupação dele quando encontrava com Lucas, olha, como é que está? Conseguiram combater aquela heresia lá que estava entrando no meio das igrejas, aquele falso ensinamento? Então, assim, a terra foi preparada, a semente foi lançada, a má semente também foi. Aí tem um detalhe que ele comenta no vídeo que é assim, olha, o joio aqui recebeu a mesma quantidade de adubo, foi plantada na mesma terra também, você entendeu? Então, ou seja, o dono da vinha ele falou a mesma coisa, olha, tá aí, você tá cuidando, tá gastando tempo, tá gastando dinheiro, né? Que ali pagava-se o adubo. Não, eu vou cavar, vou estercar, eu vou fazer tudo. E aí, quando o senhor voltar, se não tiver fruto, a gente corta e lança fora. Então aqui está deixando bem claro, irmãos, a respeito de não existe salvação sem fruto. Não existe salvação sem fruto. Então, o objetivo dessa contribuição é para que o pregador entenda o que ele está pregando. Não existe. Não tem conversa. Arrancai e lançai fora. Então, todas as vezes que eu chego aqui, procuro figo nessa figueira e não tem. Então, por que ela continua aí no meio da vinha? Então, assim, o Espírito Santo, ele é extraordinário. É por isso que o Senhor ele não permite a blasfêmia contra o Espírito. Quer falar mal do Pai, tu fale. Quer falar mal do Filho, tu fale. Mas não fere a terceira pessoa. Porque ele é fino.
A forma como ele age é uma forma de misericórdia. O próprio Jesus vira e diz assim, olha, está ocupando a terra. É pedra de tropeço, é escândalo para o ministério, é escândalo para o corpo diaconal ou para um grupo de louvor. E você ainda está suportando ainda no meio da igreja? E o Espírito Santo ele diz, não, Senhor, me deixa trabalhar só mais esse ano. Eu vou escavar, eu vou adubar, eu vou trabalhar para que ele possa dar fruto. E quando o Senhor voltar, então aqui que está o segredo. Porque na hora que voltar, se não tiver fruto, nem o Espírito Santo vai poder interceder ao Filho por você. Porque hoje quem intercede ao Senhor Jesus é o Espírito Santo. Hoje quem nos defende perante o Senhor Jesus é o Espírito Santo. A própria Bíblia diz isso. Que ele clama junto com a igreja com bramidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele se coloca no lugar de uma pessoa para que nós não venhamos continuar infrutíferos, mas que possamos entender o projeto. Então o objetivo do estudo é como estamos sempre falando. O objetivo do estudo não é nos dar autoridade para estar aferindo quem é quem dentro da igreja. Pelo contrário, quem vai definir isso, na verdade, isso já está definido. Quem é quem dentro da igreja, isso já está definido. Basta você olhar e observar se tem fruto. Aquele homem, ele mostrou o trigo ali, ele amassa, a mão fala de ministério. Aqui estou fazendo um comentário em cima do vídeo. Ele amassa ali, ele mostra exatamente que o joio ele só tem aparência. No seu interior, quando ele abre a mão, não tem nada. Então você quer ver quem é quem dentro da igreja? É no trabalho. Vê se o grupo de assistência dele prospera. Vê se o grupo de louvor ao qual ele pertence, vê se ele é um frequentador de madrugada, ele é um conhecedor das escrituras, se ele participa de escola bíblica dominical. São pessoas que não têm fruto. Então se você não tem fruto, como é que você vai alimentar alguém? Cantando? Ah não, mas eu gosto de ter uma voz bonita, eu sirvo para o grupo de louvor. Mas no interior não tem nada. Porque o local aonde se processa a salvação não é no exterior. O processo da salvação é no interior. Quando reflete no exterior, é porque o coração está cheio. É porque o coração está cheio. Então quando você pega ali, que você amassa, você pode olhar, ele não precisou nem assoprar. Um simples vento ali, quando passa, leva palha. Vento de doutrina. O grande problema hoje do joio no meio da igreja é exatamente esse. Ele não concorda com os ensinamentos, ele não concorda com a escola bíblica dominical, ele não concorda com o clamor, ele não concorda com nada. Ele não participa de nada e não concorda com nada. Ah, a nossa igreja podia ser dessa forma. Sim, mas então por que você não é dessa forma? Às vezes nós temos tanta crítica para fazer contra a nossa denominação e nós somos da mesma forma. Às vezes está vendo ali uma atitude errada. Ah, mas por que a nossa igreja? Não é a nossa igreja. São as pessoas. Porque eu nunca vi o presbitério, nunca participei de um seminário onde o presbitério estivesse ensinando contra as escrituras de forma profética. Nunca. Então o que acontece? Nós precisamos estar atento a isso. Um ventozinho que passar, leva embora. Por quê? Porque não tem substância. No seu interior não tem a revelação do Espírito. Ele não tem fruto. Então passa-se o vento e leva-se embora. Leva embora. Para onde que leva? Para onde vai a palha? Para o fogo. O discurso pode ser pesado? Pode. Mas da mesma forma como existe o céu, existe também o inferno. Não tem conversa. Segundo as Escrituras, o inferno é fogo que não se apaga. Por quê? Porque grande é a quantidade de joio. Grande é a quantidade daqueles que aparenta ser, mas não é. Que tem nome de que vive, mas está morto. Não tem fruto, não tem vida espiritual, não tem vida de santificação, não tem amor ao próximo, não tem nada. Mas o trigo ele é diferente. O seu interior está cheio. E segundo a Bíblia, a boa terra, ele produz 100, 10, 30 para alimentar aos demais que necessitam. Esses aí são os filhos da luz. Aqueles que saem para poder alimentar aqueles que estão em trevas. Aqueles que têm conteúdo, que têm substância, que têm salvação no seu interior e ela reflete para fora. Então nós precisamos entender isso.
que possa ter ajudado as nossas irmãs. Por que não usou um outro tipo de planta aqui? Porque o objetivo do inimigo agora é exatamente isso. É para fazer com que a aparência venha enganar muito no meio das igrejas. E não se preocupe com juízo, irmãos, em determinar juízo para ninguém. A nossa maior batalha aqui é continuarmos dando fruto, para que nós possamos estar com o Senhor na eternidade. Amém? Que todos possam receber uma bênção com este conteúdo. A paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.